Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1094. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo Corinthians e Guarani pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians como mandante, a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Guarani como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Segundo jogo Botafogo e Bangu pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo como mandante, a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Bangu como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Terceiro jogo Caxias e Grêmio pelo Campeonato Gaúcho. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Caxias como mandante, a equipe teve uma vitória e 4 empates. Já o Grêmio como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Quarto jogo Criciúma e Figueirense pelo Campeonato Catarinense. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Criciúma como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Figueirense como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 derrotas. Quinto jogo Sport Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Santa Cruz como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Sexto jogo Bragantino e Água Santa pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Água Santa como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sétimo jogo Botafogo de Ribeirão Preto e Santos pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Santos como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Oitavo jogo São Paulo e Santo André pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Santo André como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Nono jogo Ponte Preta e Mirassol pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta como mandante, a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Mirassol como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Décimo jogo Fluminense e Portuguesa pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Portuguesa como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. 11º jogo Novo Horizontino e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Palmeiras como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 12º jogo Atlético Goianense e Goiás pelo Campeonato Goiano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Goianense como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Goiás como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 derrotas. 13º jogo Nova Iguaçu e Flamengo pelo Campeonato Carioca. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Nova Iguaçu como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Flamengo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. 14º jogo Sampaio Corrêa e Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca.
Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sampaio Corrêa como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Vasco da Gama como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.